Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Maria Lopes, Liliana Borges, David Santiago, Sónia Sapage. Aqui estamos nós, 4 jovens, enfim, uns um pouco mais jovens do que outros, todos nascidos depois do 25 de Abril, a comentar a grande festa que ontem levou à rua milhares de portugueses em Lisboa e no Porto e mais alguns milhares espalhados pelo país. Foi uma festa bonita, mas sobretudo muito emocionante, que começou na Assembleia da República, onde estiveram a Maria Lopes e a Liliana Borges, que temos aqui connosco. A Maria já acompanhou muitas cerimónias do 25 de Abril e eu pergunto-te, Maria, se achaste que esta foi distintiva. Eu sei que estas cerimónias são muito institucionais e há pouco espaço para surpresas, mas sentiste algum perfume diferente no ar? Não, nem por isso. Aliás, para uma cerimónia de 50 anos foi muito igual à dos 45, 43, 39, o que é um pouco estranho, tendo em conta que supostamente houve preparação de iniciativas, mas foi tudo igual. O figurino do plenário, não é? O figurino do plenário, a distribuição dos convidados, obviamente que os convidados seguem a regra do protocolo de Estado e, portanto, teria que ser tudo assim, mas não houve nada diferente. Um coro novo a cantar. Exatamente, nada de nada, infelizmente. Se me perguntas o que é que poderia ter sido feito, bom, se calhar se nos sentássemos 2 ou 3 pessoas até conseguiríamos... Se fosse criada uma comissão para a preparação dos 50 anos do 25 de Abril. Mas houve um grupo de trabalho na Assembleia da República, não é? Mas combinaram as posições e, enfim, e pouco mais. Mas na própria cerimónia, se calhar sim, teria valido a pena fazer alguma coisa diferente. José Pedro Aguiar Branco convidou as famílias dos quatro pessoas que morreram no 25 de Abril, quando se diz que foi uma revolução sem sangue, na verdade não foi, ele fez isso, assinalou isso, sim, isso convidou, foi a única coisa diferente. Mas eu posso dizer que, por exemplo, o José Pedro Aguiar Branco, que fez isso de diferente e que fez o tal discurso de muita abertura, muita conciliação, quando foi à tarde, em que ele é a figura do Parlamento, quando foi à tarde o Parlamento abriu portas, ele não estava lá como estiveram presidentes anteriores, ele já estava na Avenida da Liberdade, que eu considero que de facto é inovador, mas ele conseguiria ter feito as duas coisas, por exemplo. Nós ontem já comentámos isso, mas no fundo eu acho que o ele ter ido ao desfile e tendo em conta agora que se conheceu, já se sabia que ele ia ao desfile, mas agora que se conhece o discurso que ele teve, acho que é um ato de continuidade, ou seja... É verdade, sim. Eu estava a dizer que podia ter feito as duas coisas também, mas sim. Mas acho que ele quis dar esse sinal e, portanto, ele quando decidiu provavelmente ir ao desfile, também já sabia o que é que ia discursar, ou pelo menos as linhas gerais do seu discurso, claro, e portanto faz ali um ato contínuo e portanto acho que é nessa lógica de conciliação e de abertura. E é interessante que seja um presidente da Assembleia da República de direita a ter a iniciativa Exatamente. De ir à Avenida da Liberdade. Embora ele, quando tenha sido questionado, quando isto foi anunciado depois da Conferência de Líderes e o porta-voz da Conferência de Líderes foi questionado sobre se Aguiar Branco iria abrir as portas, a informação que nos foi dada foi que ele estaria lá para as abrir e que não ia haver alterações ao programa previsto. Ele esteve no início ou não? Nem no início? Não esteve no início? Não, pela hora não. Se ele já estava às 3h30, foi a hora que abriram as portas. Mas, por exemplo, o Parlamento podia estar aberto mais tempo. Nós, ontem, quando saímos às 6 da tarde, a fila dava a volta ao Parlamento. Não era um cerco ao Parlamento, mas dava a volta ao Parlamento. uma espécie de cerco. E por que não abrir o Parlamento hoje e este fim de semana? São os 50 anos. Por que não fazer alguma coisa diferente? E hoje não há nada. Não há trabalhos parlamentares. Dou-te outro exemplo. Eu regressei ao Parlamento às 8 e tal da tarde, ainda estavam visitantes a sair. A fachada do Parlamento tinha as bandeiras. O Parlamento iluminou-se com as cores de Israel, iluminou-se com as cores da Ucrânia. Por que não as cores de Portugal também, então? Ontem. Pois é. Por exemplo, são às vezes pequenos pormenores, porque não é? Porque não estiveste na comissão de organizadora. Eram só deputados? Podiam convidar um jornalista que... Não foi bem uma comissão de trabalho, porque não fizeram um grande trabalho. Foi um grupo de trabalho, mas acho que podia ter havido ali mais uma série de inovações. Eles têm o Parlamento dos Jovens todos os anos, que é de facto uma excelente iniciativa do Parlamento, porque aproxima os jovens da política, põe
põe-os a discutir N coisas. E põe-os no põe-os papel de deputados, eles aprendem. E os jornalistas, eu fui como jornalista ao Parlamento de Jovens há 20 anos. E eles fazem as sessões no Parlamento onde se sentam os outros deputados, não é? Na Porque sala não do fazer, porque não Sim, era fazer giro. uma edição sobre o 25 de Abril com os miúdos? Era Não giro, sei, havia aí uma série de Olha, coisas. já As há ideias aqui- para os 100 anos, não é? Aí ia bem. já temos apontar Nós as 75 ideias primeiro para- ano. Não, mas com os problemas de natalidade aqui esse ano já não há jovens em Portugal. Mas pode ser para os 75, temos muitas datas para celebrar. Liliana, alguns discursos foram contagiados pelas notícias dos dias anteriores, nomeadamente pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa num jantar com correspondentes estrangeiros, em especial a questão da reparação histórica e das indenizações às colónias escravizadas. Estavas à espera que partidos como a Iniciativa Liberal, o CDS ou o Chega fossem levar esse tema para o discurso do 25 de Abril? Bom, Chega não surpreendeu, não é? Eu tinha avisado no dia anterior, aliás. Exato, não surpreendeu aquele discurso que André Ventura até começou por dizer que tinha todo um outro discurso preparado, mas que foi obrigado a reformular toda a sua intervenção. Ia falar de improviso. Ia falar, Não sim. fala sempre de improviso. E, enfim, para falar da questão da reparação histórica e das indenizações. Agora, confesso que do lado da Iniciativa Liberal fiquei um bocadinho surpreendida, mais do que do CDS, porque este CDS é um CDS que nós já percebemos que é mais conservador. Temos visto, aliás, as declarações que foram feitas também no Congresso De qualquer deste forma, fim de é semana. uma certa afronta a um chefe de Estado a que deram o seu apoio. Salvo erros, até foram os primeiros a dar o apoio quando ele apresentou a candidatura. Mas Sim, sim. não quero jurar. Tenho essa ideia também. Já não Sempre tenho dificuldade essa de prever memória. o que é que Marcelo Rebelo de Sousa poderá fazer, não é? Sim, mas agora também nesta fase já pouco falta para Marcelo Rebelo de Sousa terminar o seu mandato e se calhar o CDS sente-se menos obrigado a manter esse apoio, não sei. E dizia eu então que fiquei surpreendida com a Iniciativa Liberal, justamente porque... Mas deixa-me só dizer uma coisa, e desculpa interromper, mas o CDS historicamente sempre teve também na sociedade portuguesa esse papel do partido que foi mais contra, digamos assim, o processo de descolonização, não é? E está muito ligado a esse processo e à forma como foi conduzido, na altura em particular pelo Almeida Santos. Eles eram muito críticos do Almeida Santos, que teve sobretudo a cargo essa pasta e portanto nesse sentido o CDS também está a recuperar esse papel histórico que teve, parece-me a mim que é essa intenção de ir buscar esse tal eleitorado conservador que ao mesmo tempo entretanto derivou também muito para o Chega e portanto Faz todo juntam-se sentido. aqui os dois fatores e faz sentido Faz por todo isso. sentido, porque era o que eu estava a dizer. No congresso do CDS que aconteceu o fim de semana passado, houve um grande esforço, até por parte de Manuel Monteiro, ex-dirigente do CDS, de marcar aqui uma diferença entre o CDS e a restante direita, não só em relação ao Chega, mas também procurando tentar recuperar alguma parte do eleitorado, como dizia o David, mas também em relação à própria Iniciativa Liberal, que designou como mais liberais e, portanto, nessa questão, surpreende-me aqui que a Iniciativa Liberal se tenha acabado por colar à restante direita, não ao PSD, mas que se demarcou de todas estas declarações e não fez nenhuma referência no seu discurso. Discurso esse que foi dos mais elogiados e mais aplaudidos, foi dos mais consensuais dentro do hemiciclo, mas depois fora do hemiciclo, algumas das pessoas com as quais eu falei na Avenida da Liberdade, de vários espectros políticos, ficaram surpreendidas também com o discurso do PSD. Mas pronto, isto foi só aqui uma nota, Com nota o lateral. jovem do PSD que Com a Ana discursou, Gabriela sim. Cabilhas, sim, de 27 anos. E para concluir, eu não estava à espera que a Iniciativa Liberal tivesse estas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, até porque recordo que não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa traz este assunto. Aliás, ele ontem não falou disso no discurso. Sim, nem no discurso, nem nos. É verdade, e aquelas declarações nos foram num encontros. jantar que eu não creio que ele estivesse à espera que dessem notícia. Tendo em Mas conta... havia gravações e tudo, Havia gravações. portanto era... E já não é a primeira vez que ele fala disso, se calhar deu mais um passo em frente, mas e é consistente repara, com aquilo que Nem ele tem tanto em relação a falado. esse assunto, eu estava aqui a recordar as outras declarações que foram feitas. Não, está bem, mas estamos a falar na questão do colonialismo, não é? Nesse Sim, sentido. sim. Mas o que é curioso, eu quando vi as notícias também estranhei, as primeiras que surgiram foi sobre o filho, mas quando se ouve a gravação, e ela passou na SIC, eu ouvi na SIC, passou noutros sítios com certeza, ele fala como se estivesse num palanque. Portanto, aquilo foi um pouco mais institucional do que eu próprio imaginei que foi. Ele estava a falar para uma plateia. É verdade, não foi pois foi. numa mesa. Com certeza não foi numa mesa. Não...
E a maior parte das coisas que disse não foi a primeira vez que as disse. Portanto, E a disse maior de parte... forma diferente, não é? De forma E a seguir mais repetiu-as. vincada. Mais vincada. Ou seja, Sim, ele a repetiu, mas seguir há muitas que não se repete, não é? retratou de nada. Sim, sim. Ele confirmou que aquilo era exatamente o que pensava. É verdade. Enfim, não é fácil ignorar estas declarações de Marcelo e, no fundo, foram verdadeiras inconfidências, como nós próprios escrevemos. Deixa-me só concluir com uma nota que é esta, como eu dizia, não é um tema que seja inédito, já foi abordado um pouco mais levemente em discursos anteriores do próprio 25 de Abril. Recordo que em 2023 tenho ideia que já em 2021 tinha acontecido, mas essa discussão ainda não aconteceu. Portanto, fala-se, mas concretamente não há uma discussão séria sobre isso e se calhar era interessante começasse a existir. A única altura em que o Parlamento falou sobre isso foi quando Joacine Catar Moreira... Exatamente. Foi fotografada até, não é? Naquela, não no sei, Salão eles Nobre. tinham já não me Sim, lembro se eram projetos de ela lei. Defendeu a alguns de lei. devolução, Sim, defendeu a sim, devolução exatamente, de bens. de espólio. Não sei se bens, apresentou um projeto, mas pelo menos falou Não, publicamente sim, sobre Era isso. Morta tinha ontem também diplomas percebeu sobre mesmo que isso, isso deveria acontecer. E que deviam ser tapadas as pinturas do Salão Nobre da Assembleia da República. Portanto, nessa altura falou-se sobre isso, de facto, mas se calhar não teve impacto público, mas rapidamente se esqueceu, porque se calhar era ser apenas uma deputada, não é? Sim, mas E acho de que é um uma partido só, sim, mas sim, agora também lhe retirou força. Sendo Presidente da República, obviamente que isto tem todo um outro peso e todo um outro significado também. Sim, só que eu acho que há uma coisa que retira margem para essa discussão acontecer agora, porque, por exemplo, na altura da Joacine, de facto havia uma maioria de esquerda no Parlamento e uma maioria também, se quisermos, sociológica, coisa que agora não acontece e, portanto, tendo em conta o peso do Chega, eu acho que a Iniciativa Liberal não teve um discurso na linha exatamente do que teve o Chega e o CDS. Foi mais na linha de que isso não é um tema, ou seja, de facto a nossa iniciativa liberal não é tão progressista quanto outros partidos liberais mais clássicos, se quisermos. E como ela própria diz que é. E como ela própria diz que é, porque acaba por ser só em alguns costumes, mas até porque depois é extremamente conservadora na área económica, mais conservadora até do que outros partidos liberais, portanto há ali uma indefinição também ideológica que é característica nos nossos partidos de direita, desde o PSD, inclusive ao próprio CDS, portanto essa indefinição ideológica ou multiplicidade que há dentro dos partidos acho que é muito comum na nossa direita e já em termos históricos. O que se percebeu ali é que só existirá algum tipo de desenvolvimento desse tema se o PSD quiser. Se o porque PSD o PS quiser, sozinho sim. com a esquerda não Sim, chega. não chega, o exatamente. Chega já mostrou o seu posicionamento, portanto só mesmo se o PSD abrir a porta. Sim. Isso não ficou E claro ainda em o momento PS nenhum. quando foi a questão da discussão no tempo da Joacine, não foi propriamente, não abriu muito a porta a essas questões. não é? Eu acho que, e aí onde era aí que eu queria chegar, eu acho que na linha daquilo que disse ontem a Iniciativa Liberal, não estou a dizer que tem o mesmo pensamento sobre o assunto, mas mais no sentido de que isso não é uma discussão oportuna, não justifica, não faz sentido, não é do nosso interesse discutir isso, mais do que ter uma posição definida, não é o momento. Sim. Sim, a questão é que nunca será um momento se a discussão não começar, Claro, pois. porque antes de decidir qualquer coisa é preciso discutir. Mas é obviamente. uma discussão incómoda e que traz traumas do passado e, portanto, e à esquerda em particular, sobretudo para o PS, também tem muitos traumas e, portanto... Sim. Eu queria voltar um bocadinho atrás e à Liliana outra vez. Não é atrás no tema, porque vamos continuar a falar sobre o Marcelo, mas era mais sobre as questões pessoais, e ele falou, como já dissemos aqui, explicou que cortou relações com o filho, para grande mágoa sua. E o que eu te perguntava a ti, Liliana, que estás bastante atenta às redes sociais, era se nos conseguires fazer um pouco um resumo de qual foi a reação nas redes às declarações do Presidente, se isto começou por passar quase como uma fake news ou se logo se percebeu que era uma coisa real. Falas das declarações sobre o filho, exclusivamente. Enfim, é que essas foram sobre recebidas... todas, na Essas verdade. daquilo que eu li, quer dizer, que vamos fazer aqui uma grande ressalva, é a minha bolha mediática, que é exato, muito específica, não é sempre uma bolha. representativa de nada. É sempre uma bolha. Exatamente. Embora eu tente que seja o mais diversa possível, continua a ser uma bolha. Mas, em relação às declarações que ele fez sobre o filho, não, acho que não causou surpresa a ninguém. Vi alguns comentários menos simpáticos a dizer que Marcelo estaria disposto a tirar tudo para debaixo do comboio para se proteger a si próprio e à sua popularidade. Em relação às declarações que ele fez sobre o atual Primeiro-Ministro e o ex-Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, É verdade, também. e António Costa, essas sim, e até não só nas redes sociais, mas nos próprios comentários no site do Público, a notícia que eu escrevi,
havia muitos leitores a achar que a notícia era falsa, que eu não a tinha verificado, que era impossível Marcelo Rebelo de Sousa ter dito uma coisa daquelas com tal falta de sentido de Estado sobre um ex-primeiro-ministro. Só para recordar, ele disse que António Costa era lento, era Ser oriental e, portanto, era lento porque era oriental, e que Luís Montenegro não era oriental, mas também era lento porque tinha uma certa ruralidade, ritmo rural, uma certa ruralidade. De um Portugal profundo e era muito imprevisível e difícil de trabalhar. Portanto, as pessoas não acreditaram. Exatamente. Sendo ele difícil ou não de trabalhar, de um Portugal profundo ou não são comentários que se esperam de um Presidente da República, e acho que nós também, entretanto, já nos habituámos a relativizar tudo, e acho que também foi isso que eu senti nos comentários que fui lendo, como, bom, isto é Marcelo a ser Marcelo. Marcelo não pode ser Marcelo quando Marcelo é Presidente da República, não é? O Marcelo não pode ser só Marcelo, não pode ser o Presidente da República que faz comentários sobre decotes de mulheres quando está onde quer que ele esteja. Não pode ser alguém que faz este tipo de comentários sobre outras figuras institucionais, e nós normalizarmos isso como um traço de personalidade que até lhe dá... que o torna mais humano ou que o torna menos cavaco, que quisermos, não. Há várias expressões que não nós fomos associando a Marcelo. O Marcelo a ser Marcelo, as Marcelices, as Marcelfies, não é? Que têm tudo a ver com a sua própria personalidade, sempre. Muito pouco de Estado, não é? Não, nós podemos discutir se em termos de, para a primeira figura do Estado, se faz sentido esse tipo de comportamento ou não. Eu não está aqui em causa se eu concordo ou não e se apoio ou não este tipo de comportamento, mas eu acho que não podemos dizer que ele não pode fazer isso. Quer dizer, ele pode, na verdade, e é um cargo unipessoal, e quando foi reeleito as pessoas sabiam o que é que estavam a reeleger. Mas houve uma diferença do primeiro mandato para o segundo, não achas? Em termos de comportamento. Eu acho que mas isso tem a ver com a situação política. Eu não acho que esteja mais solto, acho que tem a ver com a situação política, com as situações políticas. Ou seja, ele teve um primeiro mandato em que era um conciliador, em que era quase consensual, ou melhor, pelo menos à esquerda era consensual e à direita nem tanto, e agora perdeu importância com a maioria absoluta e tentou fazer fim-capé para reganhar aqui alguma importância, e agora está a tentar desculpabilizar-se de tudo e mais alguma coisa para não ficar com o legado do Presidente da República que deixou um país ingovernável. Mas os legados que tenta deixar assim não são, pois, isso é outro assunto. Porque está tão preocupado com a sua popularidade, dizer estas coisas, isto é um tiro em cada pé. Não, claro, mas ele ao mesmo tempo está sempre a desculpabilizar-se. A culpa aqui não foi minha, o Costa é que se quis demitir, não sei, ou seja, o Ministério Público foi assim, foi Maquiavel, ou seja, ele está numa lógica e numa ação de desculpabilização constante, no fundo a tentar limpar aqui o que é o seu legado, é a minha interpretação. Agora, claro, eu concordo, eu não gosto de ver o Presidente da República com certo tipo de atuações. Agora, quando dizemos não pode, ele pode que é um cargo unipessoal, e as pessoas sabiam no que estavam a votar. É um cargo unipessoal, mas ele é o chefe de Estado. Pois é. Ele representa o país e representa toda a gente. E, portanto, se calhar devia ser muito mais cuidadoso nestas coisas. Mas quando é que a popularidade dele também tem caído, não é? Parece que lá está. E aqui eu faço uma crítica, uma autocrítica também, até nós próprios, que não sei se nós estamos a escrutinar e o desculpamos e normalizamos, porque a verdade é que a popularidade ele tem tido algumas oscilações, mas não caiu ao ponto de ele próprio se calhar fazer uma reflexão que se impõe. Se calhar ele sente-se à vontade para fazer essa reflexão. Vocês nunca se esqueçam disto, porque ele está sempre em sintonia com as pessoas. Ele é uma pessoa que fala com muita gente, sai à rua. Ele está sempre em sintonia com o povo português. Portanto, o que ele diz, algumas coisas podem ser mais ou menos disparatadas, ter a ver com a sua experiência pessoal, e nós até abdicávamos saber de algumas delas. Eu, por exemplo, não precisava de saber que o neto preferido dele é o de 20 anos, e acho que até, são 5. até para os outros é um pouco triste. Mas em relação a outros assuntos, ele está sempre muito sintonizado. Portanto, nem tudo isto é delírio. Mas pronto, nem tudo lhe corre bem também. No meio disto tudo e desta azáfama, acontece que o PS e a AD aprovaram e apresentaram na segunda-feira as suas listas de cabeças de candidatos. Na verdade, foram todos às europeias.
Os cabeça de lista que causaram mais furor foram Marta Temido, pelo PS, e Sebastião Bugalho, pela AD. Maria, os dois candidatos, estes dois, não podiam ter estilos mais diferentes. O que é que, na tua opinião, um e outro podem trazer de bom e de mau para os respectivos partidos? Sim, são completamente diferentes. O Sebastião Bugalho é muito conhecido pelo comentário televisivo na SIC Notícias, que não é um canal propriamente que esteja disponível para toda a gente. E, portanto, Sebastião Bugalho não é um nome, não é uma cara conhecida de boa parte do eleitorado do PSD, eleitorado mais velho, por exemplo. Ao passo que Marta Temido foi Ministra da Saúde num tempo tão difícil quanto a pandemia, o que tem vantagens e desvantagens, não é? No caso de Marta Temido, tem a favor essa experiência governativa, essa experiência política, que é coisa que Sebastião Bugalho não tem experiência do documentário, da análise política, mas uma coisa é analisar, outra coisa é fazer. Marta Temido, mesmo no pico da pandemia, tinha sempre boas sondagens, e isso poderá ser um ponto a seu favor, poderá ser um ponto contra ainda haver muita gente negacionista, que há, é verdade, não é? Quem tenha problemas de acesso à saúde, com certeza não a verá com tão bons olhos. Mas isso é um equilíbrio que ela própria terá que fazer. Foi uma surpresa, sim. Porquê? Porque esperava-se, ou quase havia essa ideia já assente de que ela seria a arma do PS para tentar reconquistar Lisboa, a Carlos Moedas. E por isso foi, daquilo que se conseguiu perceber, o nome foi uma surpresa até entre pessoas do PS, pessoas da cúpula do PS, porque a decisão esteve apenas e só na cabeça de Pedro Nuno Santos. Bom, a surpresa repetiu-se do lado da AD, Exatamente. Porque Sebastião Bugalho também não era o nome de que se falava, nunca se falou. De todo. Muito pelo contrário, era Rui Moreira, que afinal nem sequer entrou na lista. Sim. E depois houve toda aquela polémica também, não é? Sobre se Rui Moreira, quando e como é que foi convidado, para que cargo, para que lugar, para que cargo, e etc. Se ele recusou pura e simplesmente ir, ou se recusou porque ia em segundo lugar, ou se recusou porque o primeiro era Sebastião Bugalho, enfim. Sobre o Sebastião Bugalho, assim, também não se conhece o pensamento estrito de Marta Temido sobre a Europa, ainda que como ministra e como Ministra da Saúde, que fez um combate à pandemia em que foi preciso muito apoio europeu, e sendo socialista nós podemos retirar daí algumas ilações. Sobre Sebastião Bugalho não se conhece isso, não se conhece a sua opinião sobre a Europa. Deixa-me só dizer outra coisa sobre o PS, que não acontece tanto no PSD, porque manteve um ou outro nome, como Lídia Pereira, que ainda está lá, e também não sabemos quantos vão eleger, não é? Quantos vão eleger, portanto isso também pode mudar. Mas o PS fez uma limpeza completa nas listas. Caiu mal em Bruxelas, não é? Tu escreveste sobre isso. Sim, estranharam, não é? Porque, enfim, não estou a dizer que se deixasse o Pedro Silva Pereira, mas Pedro Silva Pereira é vice-presidente do Parlamento Europeu, para um país que elege 21 deputados em 720, isso, quer dizer, tem algum... Há de ter algum peso, há de representar ou há de significar alguma influência política que estes nomes têm. Temos Pedro Marques, que era vice-presidente da bancada, e, portanto, essa limpeza completa também mas também é um bocadinho perigosa, porque isso foi trabalho que se foi acumulando. Pedro Marques é verdade que foi eleito agora, mas isso foi trabalho que se foi acumulando. E depois as pessoas que vão para lá levam assessores, adjuntos, etc., que são da sua confiança.
muitas vezes são pessoas que não têm qualquer experiência no Parlamento Europeu. Podem ter experiência aqui. Parlamentos são diferentes, quer dizer... Sim, manda ao bom senso, portanto, que mantenhas alguém que saiba como é que exato, as coisas funcionam. não é? Conheço Que faça, como é que as coisas a funcionam, transição sim. durante os próximos anos e portanto, Porque ali o é um PSD, bocadinho o AD também faz uma difícil. renovação no essencial, mas a Lídia Pereira, por exemplo, continua, talvez por ser jovem, mas também porque acaba de ser reeleita, Sim, não, sim. desculpem, ser eleita Eleita. vice-presidente também do PPE. Portanto, há aqui esses cargos que Tiveram também esse cuidado, dão esse peso e esse lastro. Se bem que no PS há muito a lógica, disto é o que se diz internamente, de eles fazerem apenas 2 mandatos e o Silva Pereira já acaba 2. Mas há outros nomes que isso não acontece, não, eu sei, só estou a sinalizar no Sim, caso de Silva Pereira. Agora, claro que tendo em conta toda a gente esperava, mesmo entre os eurodeputados, havia a convicção generalizada de que Silva Pereira e Maria Manuela Leitão Marques iriam continuar. Eu falei com algumas pessoas e que diziam que esses dois iam se manter nas Ele deu o listas. exemplo dele por ser o vice-presidente do claro, e Parlamento, tem muito não é? peso Podia ser isso. outro nome qualquer, Claro. Até porque mas ela é não estranho. fez 2 mandatos. Não, Ela já faz um fez. mandato apenas. Sim, ela é faz isso. um mandato porque Ok. ela sai do governo É e isso. depois é candidata Sim. a... Sim, Essa renovação total, ainda que a renovação seja sempre bem-vinda, obviamente, uma renovação total tem alguns perigos. Deixa-me só cumprir o meu papel, trazer as redes sociais para aqui Sim. e dizer que António Costa, o cidadão, não o ex-primeiro-ministro, António Costa, o cidadão como ele se apresenta, um dia depois, ou 2 dias depois de terem sido conhecidas as listas, partilhou no seu Twitter, na rede social X, um artigo do Político a elogiar o trabalho dos eurodeputados portugueses e um vídeo de Pedro Silva Pereira, justamente, com apenas a mensagem "Um abraço, Pedro", e aqui também ficou uma mensagem que não Claro, foi só exato. em Bruxelas que esta escolha causou alguma estranheza. Não, no PS, claro. David, passando os olhos pelas listas, percebe-se que há alguns deputados recém-eleitos que estão já de malas aviadas para Bruxelas. É compreensível que o compromisso que se assumiu há pouco tempo, não é? As eleições foram mesmo agora, seja quebrado tão depressa? Pois, eu acho que quando falamos na descredibilização da política, depois aqui o PS dá uma machadada brutal nessa descredibilização, ou seja, dá uma machadada não, pelo contrário, Cava vem ainda alimentar, mais. cava ainda mais fundo o buraco em que se está a meter, porque é assim... A questão é que as eleições não foram há um ano, as eleições foram a 10 de março e os deputados tomaram posse no fim de março, se bem me lembro, agora não tenho bem presente a data, mas acho que foi já no final de março. Ora, Sim, o governo tomou posse a 2 de abril. ou e seja, hoje passou eles passado uma semana ou 2 semanas de tomarem posse, estão a entrar numa lista para irem para o Parlamento Europeu. E no caso do Francisco Assis, que se sabe que não se importaria nada de protagonizar uma candidatura à presidência da República, e quem sabe se não irá protagonizar, entrou aqui numa lógica de jogo político, ou de jogo de lugares, que eu acho que não fica bem nem ao Francisco Assis, nem fica bem ao PS, porque a imagem que passa é que, de facto, aqui... E Francisco Assis, nós também sabemos que ficou descontente pela forma como foi afastado de um segundo mandato consecutivo, que ele já cumpriu 2, mas ele, entretanto, não foi candidato em 2019. Foi afastado, de alguma forma, por António Costa, com quem tinha bastantes divergências políticas. Ele era, inclusive, a voz mais forte, ou era o socialista com algum peso mais vocal contra António Costa. Mas a verdade é que ele acaba por ser candidato nas listas do PS, cabeça de lista pelo Porto, provavelmente também aqui com uma expectativa de ganhar lastro para uma eventual candidatura a Belém, mas seguramente para, havendo uma maioria de esquerda, ser ele o Presidente da Assembleia da República. Isto ficou clarinho. Sim, Quem sim. conhece os corredores da política sabe que isto era clarinho como água. E agora entra como número 2, ele terá sido também ponderado para cabeça de lista, juntamente até com António Vitorino. Eu acho que aqui, deixando o resto, as coisas de lado, a questão depois dos deputados, eu já lá volto, eu acho que há aqui uma escolha que é inteligente da parte de Pedro Nuno Santos, porque aposta entre António Vitorino e Francisco Assis, mesmo sem fazer uma sondagem, a mim não me oferece grandes dúvidas a ideia de que não são pessoas com uma grande popularidade junto do eleitorado.
não têm, mesmo o António Vitorino, a generalidade dos eleitores, então particularmente os mais jovens, não conhecem nada do passado político que já lá vai nos idos 90, em que ele nem sequer foi governante durante muito tempo, depois foi comissário europeu. É uma pessoa muito competente, muito conhecedora, muito inteligente, mas não quer dizer que seja um bom candidato. E a aposta, apesar de surpreendente na Marta Temido, é de facto uma aposta em alguém popular, em alguém que não era... Estamos a falar do setor da saúde, que nunca tem... Curiosamente nisso o PS conseguiu uma coisa que é quase inédita, diria. Eu diria que é inédita mesmo, que é 2 ministros que normalmente não tem grandes níveis de popularidade, que é o das finanças, porque é ele que tem que libertar o dinheiro, ou neste caso fechar a torneira, e o da saúde, que normalmente é sempre uma área muito difícil e que tem sempre falhas e deficiências, por mais que evolua e por mais que... Eu juntaria a educação. E a educação, sim, e a educação. Mas destas duas em particular, mas a educação é outra delas, e que normalmente não são muito populares. E no governo do PS, de facto, o Mário Centeno foi durante anos o ministro mais popular e depois é suplantado por Marta Temido, precisamente em 2020, já durante a pandemia. Portanto, ela ascende a ministra mais popular do governo durante a pandemia, assim se mantém durante algum tempo, e acho que essa popularidade que ela granjeou junto dos portugueses vai valer votos agora. Ela depois também tem um estilo menos político, ela não tem grande experiência política, ela tem mais experiência executiva do que propriamente política no sentido legislativo. Ela tem pouca experiência como deputada. Portanto, tem uma imagem simpática. Mas é simpática, é alguém de um trato muito direto. Com um discurso muito terra a terra também, não é? E, portanto, que ajudava aquelas briefings na televisão, etc. Exatamente. E depois é aí essa proximidade que ela teve. Ela chorou na televisão, ela foi à Cristina Ferreira falar do dentinho que tinha meio um bocadinho mais saído. Foi a Cristina Ferreira que foi desagradável com ela. Foi desagradável, sim, mas as pessoas, isso aproxima, humaniza, não é? A política. E, portanto, eu acho que nesse sentido há uma boa escolha e é uma aposta na popularidade. Mas ao mesmo tempo que há essa aposta na popularidade, o que estamos a ver é que os 3 primeiros candidatos do PS ao Parlamento Europeu foram... Ana Catarina Mendes vai em número 3, ela foi cabeça de lista por Setúbal. Francisco Assis foi cabeça de lista pelo Porto e Marta Temido... Quinta por Lisboa. Exato. Foi quinta por Lisboa. Eu sei que não foi cabeça de lista. Estava agora a tentar... Tinha sido nas outras antes em Coimbra. Tinha sido em 22. Em Coimbra, exatamente. E, portanto, mas de qualquer maneira, em Lisboa, em 5º lugar, também é um lugar de destaque. Sabemos que os primeiros 6, 7 lugares em Lisboa são normalmente lugares de destaque, são garantida, tem mais do que garantida a eleição. E, portanto... Ou seja, deixa-me só, desculpa interromper-te. Lisboa também tinha a interpretação de ela estar no círculo por Lisboa pela ambição autárquica também. E ela própria, há um ano ou um ano e meio, fez um discurso, quando é eleita Presidente da Conselhia, em que claramente abriu as portas e sinalizou isso, e depois ao Expresso deu declarações em que ficava também evidente que havia aqui essa intenção. Temos mesmo de avançar, já passámos os 30 minutos. Só mesmo para terminar em 10 segundos. O que eu acho que acontece aqui na lista do PS, independentemente de haver boas ou más escolhas em termos de popularidade, é que se desrespeita a instituição Assembleia da República ao tornar candidatos ao Parlamento Europeu pessoas que acabaram de tomar posse. E quando digo acabaram é há 15 dias. Sim. Vamos avançar porque já nos esticamos bastante. Temos mais uns minutos, mas sejam rápidos para os públicos e notórios. Maria, começa tu. Eu vou escolher o IRS e os telefonemas. Os telefonemas, sim. Porque o líder parlamentar do PSD, quando foi na discussão agora das propostas sobre o IRS, além daquela polémica toda do deixem sem votação, não deixem sem votação, etc., no meio do plenário, disse que o PSD tinha tentado falar com todos os partidos que estão representados no hemiciclo e de repente levanta-se a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, a dizer que não, connosco não falou. E como resposta teve, então falei com o seu camarada Paulo Moacho. Portanto, eu não sei se a comunicação no LIVRE está assim tão pouco... oleada, exatamente, obrigada pela ajuda. Pois a semana das primárias já não digo nada. Ora bem, exatamente, mas a comunicação não anda a passar muito dentro do partido e de um partido que só tem 4 deputados. Isto, obviamente, a somar a toda aquela discussão entre o PS e o PSD sobre a baixa à comissão das respectivas propostas e sobre a primeira coligação negativa
que ainda esperemos o que é que quais é que são as consequências políticas e já agora de fiscais também que ela terá com a discussão na especialidade, porque isto não é ponto assente que seja a proposta do PS a passar. Atenção. Liliana. Bom, eu trago o cabelo do Sebastião Bugalho, porque o cabeça de lista da Aliança Democrática, que se apresentou como o mais escrutinado, depois acabou por assumir que se calhar a Ministra da Saúde, que teve de apresentar, não é ele que disse, já foi eleições por acaso, que foi escrutinada nas urnas e que como ex-membro do governo já apresentou uma declaração de rendimentos, património, interesse, incompatibilidades, impedimentos, tem um nível de escrutínio diferente do que alguém que está na televisão a dizer umas coisas. Mas pronto, trago o cabelo dele porque ele diz que não sabia do convite que a Aliança Democrática lhe ia fazer, tanto que até tinha cortado o cabelo para ir de férias. Pronto, ok, olha, fica a nota para todas as pessoas. Eu não tenho um cabelo cortado, confesso. Mas agora quando disseste eu trago o cabelo, achei que tinhas sido tu a cortar o cabelo. Mas podia ter sido, para quem não sabe, eu já trabalhei num cabeleireiro, portanto, fica a nota. Sebastião Bugalho, se um dia precisares de fugir a convites e quiseres o cabelo cortado, olha... posso dar-te uma tesourada. David. O meu público notório é porque é uma coisa que tem um bocado a ver com essa notoriedade, aparente notoriedade. O ADN escolheu para cabeça de lista às europeias Joana Amaral Dias e desde então entrou aqui numa espiral em que sistematicamente envia comunicações para redações a dizer que primeiro a criticar porque determinado órgão de comunicação social não cobriu a apresentação desta candidatura. É normal, de facto, os jornais, neste caso eu trabalhei sempre em jornais nacionais não terem capacidade de ir a todos os pequenos partidos. O ADN é um pequeno partido, que foi inflacionado por não tenho grandes dúvidas, por uma confusão que foi gerada no boletim de voto. Isto é um caso especulativo, mas de facto houve queixas, houve imensas pessoas que agora o disseram. Agora veremos, não é? Veremos. Agora veremos se mantém essa confusão ou não, mas de facto é um partido que foi inflacionado por uma confusão que houve no boletim de voto, que agora aposta numa candidata populista. Ela claramente compete com André Ventura na frente populista de quem é o líder mais populista. Depois é aqui um populismo também muito ligado aqui à imagem e acho que ao Instagram, onde ela põe imensas fotografias e, portanto, o ADN acha que por ela ser comentadora na televisão e ter muitos seguidores nas redes sociais, nós temos que a seguir. Pois bem... Dá mesmo esses argumentos, não é? Utiliza mesmo exatamente esses argumentos. Isto é risível, é da ordem do risível e a única coisa que eu posso dizer é no caminho de respeito, enquanto jornalista e enquanto cidadão, é que eu não fico mais interessado em ouvir as opiniões nem de Joana Amaral Dias, nem do ADN, simplesmente porque há este casamento de conveniência entre dois partidos de índole populista e que têm pouco para dizer em termos substanciais no que à política diz respeito. Obrigada. Eu tinha um próprio público notório, mas vou ser muito rápida, vou só referir-me ao excesso de gaivotas que houve ontem nos discursos da Assembleia da República. Eu gostei. Começou, tu gostaste? Foi excessivo, eu achei que foi excessivo. Foi transversal a mais do que um. Que me lembrei, portanto... Mas obrigada pela companhia. Esta semana gravamos excepcionalmente à sexta, por conta que foi feriado, mas para a semana voltamos ao dia habitual. Até lá. Até lá. Adeus. O público fica no ouvido.